E agora, para a gente finalizar o dia de hoje, uma palestra incrível com a professora Gabriela Dawson sobre harmonização glútea. Olá, gente! Estou aqui de volta. Quem já me acompanhou ali na sala da Renova, a gente vai falar de harmonização glútea. Verde para lá, vermelho para cá e tem água para a professora. Tá. Eu vou colocar minha introdução aqui para vocês. A gente sabe que hoje em dia, o boom aí do momento, para a gente que está podendo trabalhar com a harmonização corporal, é a harmonização glútea. Cada dia mais as mulheres aí querem investir em uma técnica assertiva e principalmente com produtos não permanentes. A gente sabe que uma harmonização glútea com produto permanente já se tem aí, cada dia é mais estudado, só que os nossos pacientes não querem. E eles também querem uma técnica que dure. E a gente, obviamente, quer ganhar dinheiro. Então eu fui buscar nos Estados Unidos, fui para a Europa, mas foi na Colômbia que eu consegui desenvolver uma técnica que eu pudesse otimizar e pudesse utilizar em todos os tipos de bumbuns. Eu queria que meu paciente chegasse, eu conseguisse vender, eu conseguisse ter essa técnica assertiva e eu conseguisse manter esse paciente dentro da minha clínica. Porque o paciente que vai investir em glúteo, eu tenho que fidelizar. Então, o que eu fiz? Eu procurei uma técnica em que eu tivesse 4 técnicas em um único dia. E é essa técnica, Forte Frame, que vocês vão aprender hoje aqui comigo. Então, vamos assistir o vídeo agora. Agora deu. Que coisa linda, né? A gente tem um resultado assim, que o paciente sai se achando, se gostando, se achando bonito. E justamente quando eu procurei juntar essas 4 técnicas, era isso que eu queria no meu paciente. Eu queria que a minha paciente se sentisse maravilhosa. E eu testei, quem foi a minha primeira paciente? Eu mesma. Eu busquei, pedi para uma colega minha fazer essa técnica em mim. E, gente, assim, ó, eu me amei. Então, por isso que eu comecei a querer buscar e a trazer essa técnica para os meus pacientes. Vamos para o próximo aqui, então. Estou tendo problema com isso aqui. Então, aqui está um pouquinho do meu currículo, né, gente? Eu não vou me estender. Sou biomédica, graduada, pós-graduada, mestrada, doutoranda. Estou fazendo graduação, graduando em medicina, dou aula em cadáver, fresh frozen cadáveres, cursos, e hoje, inclusive, a gente está lançando o curso em harmonização glútea. Então, os glúteos, eu já falei ali antes um pouquinho na minha outra palestra, a gente precisa se prender e aprender uma técnica assertiva para glúteos. Por quê? Porque a gente investe, são poucos os pacientes. Quem aqui tem paciente que chega na clínica em primeiro lugar que é o glúteo? Eu vim para buscar o glúteo. São poucas pessoas, né? A gente quer trazer o paciente para a nossa clínica de glúteo também. Por quê? Porque da população mundial, somente 1% da população mundial tem financeiramente, tem acesso
aos procedimentos estéticos. E desses 1%, em torno de 30% a 40% procuram a harmonização corporal. E isso está mudando. A gente vê na nossa clínica que através dos produtos novos que a gente tem hoje, dos produtos de alta qualidade, de produtos que são biocompatíveis, que não vai fazer mal aí para o corpo, a gente está tendo cada vez mais esse nicho de mercado. E a gente tem que aproveitar esse nicho de mercado que ele está aquecido para quê? Para ganhar dinheiro. A gente quer ganhar dinheiro, mas a gente não quer ganhar dinheiro do paciente, ele ir e não voltar mais. A gente quer fidelizar ele. Então, a gente vai mantendo esse glúteo sendo tratado com algumas dicas aí que eu vou dar para vocês. Então, aqui a gente tem a anatomia, né? Dentro dessa anatomia muscular, a gente tem o glúteo máximo, que ele é grande, é um músculo enorme. A gente tem o glúteo mínimo e glúteo médio. Quando o paciente chega para vocês com aquela depressão da fossa trocantérica, a primeira coisa, antes de vocês preencher, é vocês saberem que aquilo ali pode ser um aumento muscular do glúteo médio e do glúteo mínimo. Então, a gente não pode, às vezes, e o paciente gosta, aquilo ali é um shape bonito do glúteo. É muito diferente do culote. Então, quando a gente for avaliar o nosso paciente, e a gente for pensar, ó, eu acho que a tua fossa trocantérica aí tem que ser tratada. E aí, a gente, às vezes, vai tirar o bonito do glúteo, que é o aumento da musculatura glútea. Então, muito cuidado em tratar fossa trocantérica. A fossa trocantérica ela é mais para frente e mais para baixo. Essa depressãozinha que a mulher tem aqui em cima é aquela mulher que malha. Então, a gente não quer tirar algo que é bonito no glúteo. Então, a gente tem que ter essa visão estética de não deformar aí o trabalho muscular do glúteo. Então, aqui estão os conjuntos de anatomia muscular. E que está bem profundo, né? E aqui estão os fat pads, que são os compartimentos de gordura. Quando eu montei esse curso de harmonização glútea, eu queria muito trazer a dissecção de um fresh frozen cadáver. Eu liguei para Nova York, eu liguei para os Estados Unidos em Celebration, onde eu dou aula, e eu queria dissecar um glúteo para mostrar para os meus alunos justamente as diferenciações anatômicas que a gente tem. E pasmem, a gente consegue, para comprar um glúteo de uma pessoa latina, chega a ser 2, 3 vezes mais o preço. Por quê? Porque nós somos conhecidas aí por ter bumbuns bonitos. É anatomicamente o bumbum brasileiro, tanto que tem o Brazilian Butt Lift, que é usado no mundo inteiro, que é o aumento do bumbum, que é conhecido pelas brasileiras realmente ter uma camada de tecido adiposo geneticamente mais favorável. Não só as brasileiras, mas as latinas. Então, se a gente for negociar um torso, né, que a gente fala, um glúteo, as latinas são mais valorizadas justamente por ter essas fat pads, essas camadas de gordura maiores, mais avantajadas, o que nos favorece o nosso trabalho, só que a gente precisa saber exatamente o plano de aplicação, aonde eu vou colocar o meu produto. E eu estava falando lá, quantas camadas de pele, de tecido, de músculo, de gordura, de fáscia a gente tem no rosto? 2, 3, 5? A gente tem lugares no nosso rosto que o doutor... Até o Cotofana, que eu fiz um curso agora, faz 2 dias que eu estava em Nova York, ele já está na 13ª camada de layer, né, de camada, que ele já descobriu, gente, 13. Onde que a gente tem tanta camada aqui? Mas cada vez vai se estudando, vai se dissecando e vai descobrindo mais camadas. Agora, imagina o glúteo. A última vez que foi dissecado um glúteo, que contaram, tinha aproximadamente 30 layers, contando todas as fáscias. Então, é muito camada. A gente tem que ser assertivo aonde que a gente vai colocar a cânula. Não é simplesmente pegar a cânula, colocar ali em qualquer lugar e achar que vai ser a mesma coisa
de uma técnica para outra. A gente tem que ser assertivo. Para quê? Porque eu quero que o meu paciente volte e que ele gaste mais e não só uma vez com a bunda. Então, aqui está mais ou menos as fat pads, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a diferenciação entre o glúteo estético e o glúteo anatômico. O glúteo anatômico, isso é para medição. Isso aí a gente vai usar para quando a gente for medir o glúteo, porque vocês vão ver que quando a gente mede o glúteo, até quando a gente mede a face, a gente tem um trabalho muito mais assertivo. A gente tem 2 glúteos, a gente tem que ser assertivo na técnica e a gente tem que ser assertivo na simetria. Então, a gente vai medir. E como a gente começa medindo esse glúteo? A gente tem o glúteo anatômico, que é o celíaco até a dobra infraglútea, que é essa dobrinha que a gente tem embaixo, e depois ainda tem a bananinha, né? Que também está ali para incomodar. Mas é bom que ela está ali para incomodar, porque é mais uma forma da gente ganhar dinheiro. A gente vai vender no protocolo os emptiers, a gente vai colocar, a gente vai se livrar, a gente vai vender para o nosso paciente o tratamento completo. A gente vai trabalhar o ácido polilático, a gente vai trabalhar o ácido hialurônico, a gente vai trabalhar uma tecnologia que vocês tiverem, que vai ser a primeira, eu gosto muito da radiofrequência, e a gente vai finalizar com a bananinha. Então, é bom que o nosso paciente tenha a bananinha, porque aí a gente já tem o pacote completo. O glúteo anatômico, então, o celíaco, dobra infraglútea, e o glúteo estético é a marca do biquíni. Normalmente, a gente pede um biquíni mais ou menos assim. Quem quer se aprofundar em harmonização glútea, mandem fazer a tanga personalizada, coloquem lá o nomezinho de vocês, dão uma descartável para o paciente de vocês. E essa marcação ali vai ser o glúteo estético. É nessa porção ali, vocês viram que ali, nesse glúteo lindo, tem a depressão? Tem aquela depressãozinha ali do lado? Então, a gente está trabalhando aquela região toda de curvatura glútea, é o meu glúteo estético. E a gente não vai sair dali. A gente vai aplicar tudo que a gente tem de produto ali, para o resultado ser maravilhoso. Então, vamos continuar. E, como eu já falei, né, o famoso bumbum brasileiro é conhecido mundialmente, e as características étnicas, não só faciais, que a gente tem que saber. Se eu for preencher, por exemplo, um rosto asiático, um rosto caucasiano, um rosto de qualquer etnia diferente, eu tenho que preservar o quê? A anatomia. Porque se eu, por exemplo, mudar um nariz, eu posso fazer com que o paciente fisiologicamente tenha um resultado também diferente. Então, a mesma coisa é o glúteo. E os bumbuns das latinas, eu já falei. E agora a gente vai, então, entrar para a técnica 4 to frame. São 4 técnicas em um único protocolo. Essa é a nossa realidade de clínica, né? O paciente chega e ele quer aquele bumbum maravilhoso, só que ele tem 3 mil reais para gastar. Olha, doutor, a minha realidade é essa, só que eu quero esse bumbum. E aí, primeira coisa, a gente tem que educar o nosso paciente. A gente tem que ter uma conversa muito séria, a gente tem que explicar, e para isso a gente tem que ter a propriedade de explicar as camadas da pele, como funciona, o quão importante é a gente continuar depois do tratamento, um exercício, manter uma alimentação saudável, e que o bumbum não vai ficar daquele jeito. Que a gente vai ter uma boa melhora, que o bumbum vai ficar bonito, mas a gente tem que, primeira coisa, educar o paciente. A gente tem que ter uma conversa séria com ele, a gente tem que ser correto, ser sério, e para ele não se decepcionar com os resultados depois, porque daí é uma encheção de saco, né? Ele vai ficar dizendo, não, mas eu pensei, não, mas a gente conversou. Então, a gente tem que educar o nosso paciente que a realidade expectativa não vai ser de um bumbum enorme, vai ser sim de um bumbum preenchido, de um bumbum mais bonito, de um bumbum mais durinho, de uma pele de qualidade, mas não super volumoso.
Então, essa técnica são radiofrequência, eu uso na minha clínica, radiofrequência multipolar com uma profundidade de 0,6. O que eu faço com essa radiofrequência multipolar? Primeira coisa, eu vou fazer com que a neocolagênese muscular seja atingida, né? Um plano 0,6, eu estou indo um plano mais profundo e a gente começa a estimular a neocolagênese do músculo. Então, eu faço ali uma radiofrequência e a gente espera, é muito importante a gente esperar mais ou menos 30 minutos entre a radiofrequência e entre o início da técnica. O que eu faço nesses 30 minutos? Eu faço a marcação, eu faço uma asepsia, eu faço uma foto, eu espero porque eu preciso que essa região esfrie. Porque eu não sei qual tecnologia vocês estão acostumados a usar, só que a radiofrequência ela trabalha com o calor. E para eu poder passar para o próximo passo, eu preciso deixar esse músculo, essa pele esfriar. Então, a primeira coisa que eu faço é a radiofrequência, espero 30 minutos, vai esfriar e eu passo pro ácido polilático. Eu uso ou Eleva X ou Eleva comum, depende do budget do nosso paciente. O que a gente quer? A gente quer que ele use um Eleva X de cada lado do glúteo. Esse é o nosso goal. O ácido hialurônico, que a gente vai usar num lugar só, a gente vai usar só no ponto mais alto da curvatura glútea, que eu vou mostrar para vocês, e os emptiers, que são as enzimas lipolíticas, que eu vou usar na bananinha. Eu vou fazer isso tudo em uma única sessão, certo? Os emptiers, obviamente, que não vão dar resultado em uma única sessão, só que eu quero o quê? Eu quero trazer aquele paciente de volta para mim. Eu quero trabalhar mais aquele glúteo. Eu posso fazer um peeling, eu posso trabalhar com microagulhamento, eu posso trabalhar qualidade de pele, eu posso trabalhar celulite, septo de celulite, eu posso fazer muita coisa com esse glúteo e fazer o meu paciente voltar. E ele estiver voltando, o que eu posso vender mais? As sessões de radiofrequência para otimizar esse resultado. O que eu posso vender mais? Mais emptiers, que vai tratar a bananinha e vai deixar o bumbum ainda mais bonito. Então, a gente quer ganhar mais dinheiro com glúteo, né? Isso que a gente quer nessa onda aí, que está todo mundo prestando atenção no bumbum. Vamos continuar aqui. Vamos começar então, agora, aqui, gente, vocês estão escutando eu falando? Glúteo estético. Então, aqui vamos prestar atenção, porque tem alguns vídeos que eu não falo, aí eu queria que vocês me avisassem, porque isso aqui eu não consigo. Então, aí eu vou estar falando. A gente toca o osso ilíaco e entra, vai desenhando ele até mais ou menos o meio das costas. Essa é o início da marcação do glúteo anatômico. E ele vai até o final do glúteo, que termina exatamente aqui nessa linha infraglútea, ou a dobra infraglútea. Então, a gente tem toda essa marcação que representa o glúteo anatômico. Porém, obviamente, que a gente nunca vai preencher um paciente daqui até aqui. Por isso, a gente tem o glúteo estético. Já o glúteo estético, a gente pensa na marca do biquíni, né, que o paciente vai usar. E a gente desenha toda essa curvatura até chegar lá mesmo, na mesma linha infraglútea. Então, esse é o ponto de trabalho na minha harmonização glútea. A gente vai esquecer o glúteo anatômico e vai trabalhar somente no glúteo estético. Depois a gente tem duas camadas de gordura muito importantes na hora de injetar. A gente tem uma camada de gordura mais profunda, que a gente chama de orange fat, é a gordura laranja. Toda gordura que é mais profunda, ela tem uma coloração mais escura. E a gordura superficial, que é a yellow fat, é a gordura amarela, ela está bem superficial. A gente vai injetar na gordura laranja, no subcutâneo alto da gordura laranja, um tipo de produto. E outro tipo de produto, a gente vai injetar no plano profundo da gordura amarela. Então, é muito importante a gente ver lá
na dissecação dos cadáveres, a diferenciação e a localização desses fat pads, que são essas camadas de gordura, para a gente ser assertivo na hora de injetar e assertivo na hora dos resultados dos procedimentos. Então, gente, o que eu estava falando? Eu estava falando da gordura laranja e da gordura amarela, né? Como que eu vou saber onde que eu tô se eu não estou enxergando? Eu fiz esse estudo em cadáver, eu fui lá, eu abri para saber onde que eu colocava um produto e outro, onde eu colocava o outro produto. De fazer os procedimentos. Eu quero pausar, então. Só um pouquinho, gente. Aqui? Não, aí se eu passo, eu vou para o cadáver. Não, mas eu quero falar antes do cadáver. Bom, voltem aqui, gente. Antes do cadáver, eu quero falar o porquê do estudo em cadáver e como que eu acho, porque essa pergunta é pertinente. Como que eu acho a gordura amarela? Onde que eu tô? Como que eu acho a laranja e onde eu acho a gordura amarela? É minha cânula. Isso a gente sabe, é plano anatômico, a gente com a mão, 45, se a gente está em 10 graus, a gente está onde? A gente está superficial, a gente vê a cânula, a gente quase vê a cor da cânula. Se eu entro em 45 graus, eu vou estar lá, eu vou sentir a minha cânula deslizar na gordura. Se eu estou em 45 graus e eu subo a minha cânula assim, e eu não enxergo a minha cânula, mas ela tem mobilidade, se ela tem mobilidade, eu não estou numa fáscia, né? Eu não estou num SMAS, eu não estou num músculo, porque se ela estiver no músculo, ela vai me trancar. Então, se eu coloco a minha cânula em 45 graus, viro ela assim, uma cânula rígida, eu preciso de uma cânula dura, eu não posso ter uma cânula molenga. Cânula flexível, o que acontece? Ela muda o plano. Então, a gente não quer mudar o plano. A gente vai pegar uma cânula 22, 22,100, 22,70, maior que a gente tiver, e a gente vai inclinar 45 graus, a gente vai entrar, e ali está a minha gordura laranja. Se a gente colocar no plano baixo da gordura amarela, a gente vai subir um pouquinho mais. A gente vai entrar ali entre 20 e 30 graus. Então, agora, eu vou mostrar, então, para vocês um pedaço, né, da dissecção e que fez com que eu fiz um estudo junto com um cirurgião plástico no ITC, no Instituto de Treinamento em Cadáveres. A gente ficou lá alguns dias dissecando um fresh frozen cadáver, que era um cadáver fresco, para saber qual o plano perfeito para a gente colocar um produto e outro para ter o resultado mais bonito. Ué, saiu? Cadáver. A gente não escutar é muito ruim, gente. Vocês me desculpem por isso. Mas eu não escutar o que eu estou fazendo. É depois dessa? Então, aqui vamos para a marcação, né? Ponto máximo, sulco intraglúteo. Vocês sabem, o sulco intraglúteo é no meio do glúteo, né? A fenda que a gente tem no meio do glúteo é o sulco intraglúteo. Como que foi feita essa marcação? 10 centímetros. Ai, agora eu não mexi. É tu que está mexendo? Tá bom. Então, volta lá, porque o pessoal estava tirando foto e depois a gente volta para cá, pode ser? A marcação? Aí depois tu vai para trás, tá. Aí depois a gente volta para o cadáver. Desculpa por isso, gente, mas vamos lá. 10 centímetros em direção ao centro do glúteo, ó. Ponto máximo do glúteo, sulco intraglúteo. Dali, vocês vão andar 10 centímetros em direção ao centro do glúteo e 6 centímetros em direção ao ponto mais alto, que vai ser para cima. Fazer um alvo, isso tudo eu vou mostrar depois no vídeo aqui, tá? E dividir o alvo em 4 quadrantes. O plano é subcutâneo alto. Eu vou estar mais em cima do ácido hialurônico. Por quê? Quando a gente fez uma hiperdiluição, que eu vou mostrar a diluição ali para vocês, o plano anatômico no subcutâneo alto deu um resultado muito mais bonito. E eu usei mais produto.
Se eu uso uma diluição baixa e se eu uso uma diluição alta, eu não tenho a mesma quantidade de produto? Só que o que acontece? As nanopartículas do ácido polilático, elas vão estar mais espalhadas. Eu vou conseguir atingir um plano maior de tecido e a técnica vai ficar mais bonita. E a cânula, como eu falei, 18 bisel para baixo. Por que o meu bisel vai estar para baixo? Por que eu gosto de colocar o meu bisel para baixo? Porque às vezes o paciente ele não vai fazer a massagem, ou ele vai sentar e eu quero que o meu produto fique num plano mais abaixo. Então a gente saber o bisel, trabalhar plano anatômico e trabalhar com o bisel, eu tenho certeza que vai otimizar o resultado. Isso tudo foi testado, né? A gente não fez 1, 2 ou 3 experiências em glúteo para saber isso. Foi estudo mesmo. Agora não foi? Agora a marcação, então, da técnica 2, que é a técnica frame, 5 centímetros abaixo da marcação do glúteo estético. Faz o contorno até o final. Vocês tirem foto aqui, depois vocês vão ver visualmente, isso vai ficar mais fácil. Desenhar 3 a 4 points, que vai ser em volta do glúteo, e pode não usar com a técnica 1. Então, na técnica 1, por que eu fiz esses 2 tipos de técnica? Porque eu vou ter aquele paciente que vai usar um eleva normal, que vai ter pouco dinheiro para investir, eu vou fazer um único ponto de aplicação, que vai ser no centro do glúteo. Eu vou descer os 10 centímetros para baixo, 6 para o lado, e aí eu vou colocar todo o produto no centro do glúteo, que é o ponto mais alto da curvatura glútea. Agora, se o meu paciente eu conseguir vender 2 Eleva X, que vai dar 80 ml para cada lado, eu vou fazer a frame. Eu vou fazer a técnica em volta de todo o glúteo, porque vai com certeza ficar muito mais bonito. Podem colocar aquele vídeo agora para mim, por favor? Agora vocês vão escutar, porque eu vou estar falando, que vai ser o vídeo quando eu fui lá no Instituto de Treinamento em Cadáver para visualizar essa gordura. Eu falo tanto de gordura laranja e amarela e eu queria visualizar. Não é esse. Tem que voltar tudo, né? Ah, tá aí. Nós estamos aqui no Instituto de Treinamento em Cadáveres. Estou aqui Isso é um com uma torso, peça né? É da anatômica, cintura para baixo. Um glúteo masculino, em que a gente está aqui fazendo uma dissecação para poder mostrar estruturas importantes na hora de fazer os procedimentos injetáveis desta região. Aqui no meio a gente está com a fissura, né, intraglútea, que é o nosso ponto inicial de marcação do ponto mais alto do glúteo. Aqui em cima a gente tem a crista ilíaca, onde a gente começa o nosso glúteo anatômico, porém o glúteo estético é um pouquinho mais abaixo. Valendo das medições do glúteo estético, que é mais ou menos nessa linha do corte anatômico, a gente calcula mais ou menos 10 centímetros da parte lateral até o centro e 5 centímetros para baixo. Aqui vai ser o meu ponto mais alto. Esse corte que a gente fez anatômico aí no meio da fenda infraglútea é a fenda infraglútea. A gente está rebatendo agora, ó, a gente consegue tecido. ver a transparência dérmica aqui. Olha a gordurinha aqui. A primeira camada, olha, né, a transparência onde a da gente pele. vai colocar a cânula, onde a gente vai fazer a inserção da nossa cânula, obviamente que nos pontos que eu já marquei lá na clínica. Aí a gente dissecou essa parte, onde a gente consegue visualizar que a primeira camada do tecido subcutâneo, né, o tecido adiposo aqui, onde a gente chama glúteo não muito avantajado, isso é um glúteo masculino. Essa primeira camada aqui americano. É onde eu costumo colocar o ácido pessoa hialurônico. veio dos Estados Unidos. A gente consegue já ver aqui como é uma peça anatômica muito magra. Obviamente que nas mulheres a gente vai ter muito mais tecido adiposo. A gente já consegue ver a diferenciação do tecido subcutâneo amarelo, da gordura amarela e da gordura
laranja, que é uma gordura um pouquinho mais profunda. A linha entre as duas gorduras é dividida por uma fáscia e elas são muito próximas. Então, por isso que eu expliquei lá para vocês, na harmonização glútea, que na gordura amarela eu uso o bisel da cânula para baixo e na gordura laranja eu uso o bisel da cânula para cima. Então, na verdade, está tudo muito próximo, mas a minha intenção é o ácido polilático não ser tão superficial e não formar nódulos. Então, aqui a gente consegue ver, né, a gordura amarela, a camada de gordura superficial bem bonitinha, aqui amarelinha, e aí levantando, a gente consegue ver a gordura profunda aqui, então, aí a diferença mais só de plano, laranja, né, mais a gordura. coloração. É muito legal a gente conseguir visualizar que realmente existe a diferenciação da coloração da gordura. Então, gordura superficial, ela é mais amarela e a gordura profunda, ela é mais alaranjada. Finalizamos, então, aqui no Instituto de Treinamento em Cadáveres do Rio de Janeiro, o ITC. Agradeço muito a parceria, é grandioso o que a gente faz de aprendizado, de ensinamento, a gente poder aprender em peças anatômicas, né? E muito obrigada a todos que estão aqui assistindo a minha palestra e mais uma vez obrigada ao ITC pela enorme honra e parceria que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Estudar em cadáveres, ter essa oportunidade de trabalhar em peças anatômicas é um diferencial. Se eu pudesse investir em um curso, eu acho que eu investiria em trabalhar em Fresh Frozen, porque a gente visualiza principalmente diferenciações anatômicas. A gente tem esse curso aí todo de harmonização glútea, a gente está fazendo o lançamento dele hoje até, inclusive, e ali a gente fala até dos planos, eu gravei muito mais aí no Instituto, a gente fala das intercorrências, o quão difícil é fazer uma intercorrência no glúteo, porque toda a nossa vascularização glútea está dentro do glúteo máximo, que é uma camada profunda. Então, a gente tem todo aquele vasto espaço ali para embelezar. E a gente, trabalhando nesse plano superficial, a gente está num plano muito seguro, a gente está trabalhando com muita segurança, justamente por estar trabalhando na gordura. Aqui eu já falei. Agora vamos seguir aqui. Aqui é muito importante, vamos tirar foto aí, porque a diluição é a chave do negócio. Como que eu vou diluir? Eu tenho uma diluição que eu chamo de diluição mãe. É daquela diluição que eu vou fazer as minhas seringas todas. Para aquele paciente que a gente vai conversar, que a gente vai educar, que a gente vai seduzir ali no nosso consultório, que a gente vai vender 2 eleva-x, que a gente vai vender, porque a gente vai ter a melhor técnica em harmonização glútea, a gente vai diluir da seguinte maneira. A gente vai pegar 32 ml da solução mãe, que eu coloquei no eleva-x, e eu vou fazer, quem quiser fazer aquele um ponto só, que a gente quer começar com aquele paciente que não tem tanto dinheiro para investir, eu posso fazer com o eleva-x, mas aí eu vou usar aquela técnica de um ponto só, porque senão o paciente da gente não vai ver resultado. E a gente quer vender mais produto depois quando ele voltar. Então a gente tem que ser assertivo. Se eu pegar um eleva-x e eu colocar no glúteo inteiro, ele vai ver resultado? Porque é muito pouco, ele não vai ter resultado. Então, a gente vai ter um ponto só. Agora, a gente conversou muito bem com o paciente, a gente vai vender 2 eleva-x e eu vou ter a diluição de, para cada 4 ml da solução mãe, dos 32, eu vou colocar 6 ml de água de injeção. E eu vou completar 10 ml. Eu faço essa hiperdiluição porque eu quero trabalhar em todo o glúteo estético. E eu vou ter 8 seringas de 10 ml. Eu vou ter 80 ml para cada glúteo. Se eu for fazer com o eleva-x.
Mas o meu paciente veio, ele não tem dinheiro, aquele investimento todo para usar o Eleva-X, a gente pode fazer também com o Eleva comum, que a gente vai usar 10 ml de água de injeção de solução mãe. Aqui vai estar a minha finalização. Ó. Eu vou ter 8 seringas de 10 ml para trabalhar cada glúteo. Ou o Eleva comum, aquele que o meu paciente não quer investir tanto, mas a gente quer entregar um resultado legal, eu vou fazer a solução mãe, a mesma coisa, só que menos diluído, e para cada 2 ml eu vou colocar 2 ml, totalizando 32 ml, que também já vai me ajudar. Aí eu vou optar por uma técnica mais assertiva e vou fazer a técnica target, aquela técnica alvo. Eu vou ser assertiva e colocar o produto todo na região da curvatura glútea, o ponto mais alto do glúteo. Fica muito bonito. Aqui está sem som, eu vou tentar explicar para vocês porque eu não estou escutando, mas é mais ou menos assim. Eu já fiz ali a marcação. Vocês não estão escutando nada, né? Não, né? Então ali, essa é a técnica target. Ó, eu já medi. Essa é a técnica para quem tem um Eleva comum. Eu vou colocar só aí, ó. Eu fiz aquela marcação que vocês já viram lá. Coloquei o target ali no meio, desenhei os vetores em volta e ali eu vou retroinjetar toda a solução. Isso é para quem tem um Eleva somente. Agora, para quem tem, para colocar... Ou então vocês podem fazer do outro jeito. Quem quiser trabalhar o glúteo todo, pode fazer do outro jeito. Aí eu estou injetando na parte, nos vetores, né? Eu estou com a seringa ali de 10. E eu em volta desses targets, eu fiz mais 4 targets igual. Isso é para quem vai colocar o Eleva-X. Eu fiz o ponto mais alto, 6 centímetros para cima, eu fiz todo o contorno glúteo. E aí eu vou dividir, vocês vão pegar a calculadora, vão ver quanto que vai dar de produto total, os 80 ml, e vão dividir nos vetores que vocês vão desenhar. Se eu em cada target desenhei 10 vetores, eu vou colocar exatamente a mesma quantidade de produto em cada vetor. Por quê? Porque eu quero trabalhar a simetria. Aí, ó, vocês viram ali como que está a minha cânula? A minha cânula está no subcutâneo alto ali. Vocês viram que dá para ver quase a cânula saindo para fora. É muito simples. Depois que a gente começa a ter ali o controle da nossa mão no tecido, é muito simples a gente saber o plano que a gente está. Se a gente encontrar muita resistência, sai dali, porque a gente está no plano errado. A gordura, ela desliza. A gente não é que nem na face, que a gente tem os ligamentos, que a gente tem as fibroses, que a gente tem várias fáscias, que a gente vai ter ali uma certa dificuldade. O bumbum é gordura. A gente não vai ter dificuldade ali em trabalhar com a cânula. Aí está o ácido polilático, então, a gente encontra um pouquinho de tecido, né? Eu gosto de dar umas batidinhas assim no bumbum, até para conforto, né? Para o paciente ter um pouquinho mais de conforto na hora do procedimento. Então, isso aqui é a técnica alvo, eu fiz aqui, para quem vai usar só o Eleva. Ou, a mesma maneira eu faço para colocar o ácido hialurônico. O ácido hialurônico vai todo num lugar só. Se eu for para mudar a minha técnica e fazer toda a moldura do glúteo, eu vou colocar lá em cima, onde eu estou com a minha caneta, estou fazendo um ponto, eu vou desenhar 4 mais em volta do glúteo. Eu tenho que cuidar muito com essa região, eu não vou tocar no pointer porque eu não quero tirar isso aqui do lugar, eu já passei muita vergonha hoje com esses slides aqui. Mas ali embaixo, na dobra infraglútea, a gente também pode fazer uma outra técnica que a gente faz em leque quando o paciente não tem a bananinha. A gente entra por ali e vai para baixo, na perna, que fica muito bonito. Então, a gente tem aí, essa técnica realmente é muito assertiva, porque a gente não pode
pesar esse glúteo. Se a gente colocar produto no lugar errado, se a gente colocar todo o produto na dobra infraglútea, a gente vai pesar. Aí a gente vai olhar de lado do nosso paciente, ele vai estar com isso daqui flat e com isso aqui um peso, vai ficar feio. Então eu tenho que preconizar, eu tenho que colocar mesmo, colocar a mão mesmo e o produto na curvatura do ponto mais alto do glúteo, que é aqueles 10 centímetros, 6 centímetros que aqui todo mundo já sabe. Vamos agora, já sabem onde colocar aí o ácido polilático, já sabem o plano, já sabem a diluição, o paciente com dinheiro, o paciente sem dinheiro, já sabem como vender, já sabem como trazer o paciente de volta. A gente vai vender também o ácido hialurônico. Por quê? Porque eu quero dar um volume nesse bumbum. Não quero só deixar ele durinho, não quero só produzir colágeno, não quero só deixar a pele do bumbum mais bonita, mas eu quero dar volume. E aí eu vou entrar com o desejo. Eu vou dar o desejo para o meu paciente. Eu vou vender o desejo de ter aquele bumbum empinadinho com o quê? Com o ácido hialurônico. Como que a gente faz? O ácido hialurônico, paciente deitado e paciente em pé é a mesma coisa? Não. Paciente está deitado, o glúteo é lindo, ele levanta, a gente... Se tem um certo que uau, né? Então, a gente marca o paciente em pé e de perfil. Por quê? Porque eu quero dar o volume no ponto mais alto do glúteo. Projeção, plano subcutâneo baixo. Eu vou colocar ele um pouquinho mais abaixo do ácido polilático, bem pouquinho. É mais ou menos no mesmo plano. O ácido hialurônico Body Shape apresenta uma reticulação mais densa. O que eu vou fazer para esse ácido hialurônico ficar bonito e o meu paciente comprar? Eu vou diluir. Vocês sabiam que o ácido hialurônico, se a gente diluir ele por 5 minutos com soro fisiológico, ele tem mais ou menos a mesma consistência. Por quê? Porque ele é hidrofílico, ele gosta de água. Se a gente ficar ali diluindo ele, ele vai ter uma consistência muito boa de trabalhar a região glútea. Ele vai ter uma consistência perfeita, ele não vai criar nódulos e ele não vai deixar o glúteo com um aspecto de casca de laranja. Então, a diluição é a chave para vocês venderem a harmonização glútea com ácido hialurônico, porque eu vou ter menos produto e vou ter um resultado muito bom e com a mesma durabilidade. E isso foi estudo, gente. Não é uma coisa que a gente pensou, não, vamos diluir e aí eu não sei se vai dar certo. A gente estudou. Tudo isso que a gente trouxe para vocês aqui hoje foi estudado, foi materializado em paciente, o paciente voltou e a gente conseguiu esse resultado trabalhando todos esses produtos em pacientes reais. Inclusive, eu fui a minha primeira paciente. Eu fiz o meu, eu não, né? Uma colega minha fez o meu glúteo com essa técnica e foi onde eu realmente me apaixonei. Vamos lá. Se me ajudar. Então, aqui eu estou usando o Body Shape, né? Eu estou fazendo aquela mesma marcação. Vamos marcar com régua. A gente marca assim com régua, porque eu quero ser assertivo no meu ponto, ó. Aí eu estou marcando o paciente deitado, porque a paciente, gente, é uma curiosidade. Ela tinha síncope do nervo vagal. Então, quando ela fica nervosa, ela desmaia. Então, a gente fez, só aí ela foi minha paciente modelo de harmonização glútea. Então, a gente fez ela deitadinha, mas ela estava marcada em pé. Então, ali tá, olha onde é que está o meu plano agora, ó. Ele está um pouquinho mais abaixo, muito pouco mais abaixo. Eu tô com ácido hialurônico diluído e ele é muito gostoso de colocar. Vocês vão vendo que o bumbum já vai dando desenho na hora que vocês vão estar fazendo. Ele é muito bom de aplicar. Ele não é duro, ele não precisa de força. E olha como a minha cânula desliza. Eu estou colocando todo o produto. Nesse glúteo aí, eu usei 80 ml de ácido hialurônico, dividido, né? 40 em cada lado, todo ele no mesmo lugar. Vocês não precisam ficar pensando em colocar ácido hialurônico pela bunda toda,
Porque vocês vão gastar produto e vocês vão ver exatamente a mesma, vai ter o mesmo resultado. Na verdade, se a gente colocar todo o produto no ponto mais alto, vai ficar muito mais bonito, porque o paciente vai ver. Ele vai se olhar assim no espelho, ele vai ver aquilo redondinho, ele vai amar, ele vai se amar. E aí ele vai vir para colocar mais, certeza, todos vêm assim, dá para colocar mais um pouquinho? Porque eu amei, eu tô achando lindo o meu bumbum. E eles vêm e colocam mais. Então aí a gente está colocando, eu estou colocando todo o meu produto. Eu gosto muito desse massageador para glúteo, porque eu não faço infiltração. Eu acho que a infiltração é muita quantidade de anestésico. Eu não faço porque a gente sabe que tem pessoas que têm uma certa intolerância a muita lidocaína. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem pessoas que intoxicam muito fácil. A região glútea é uma região muito grande, é diferente de trabalhar rosto. É totalmente diferente se a gente for pensar em segurança para anestesia. Então, todos os pacientes que a gente usou, tanto a batidinha quanto esse vibradorzinho, sentiram mais conforto. Eu só faço anestesia no meu botão anestésico, que é na entrada do pertuito para a cânula. Então, aí vocês podem ver, isso daí já passou? Está repetindo? Então, a gente vai passar. Então, está entendido, né? Vocês sabem exatamente onde colocar o ácido hialurônico. Curvatura glútea, maior ponto, target é ali. Ali que vocês vão colocar o ácido hialurônico. Diluído 1 para 1. 3 ml de ácido hialurônico para 3 ml de soro fisiológico. Vocês vão ficar blending por quanto tempo? 1 minuto. 1 minuto é o tempo que eu preciso para o meu ácido hialurônico ficar com a consistência perfeita para esse plano anatômico. Se vocês não diluírem, vai embolar tudo. Porque nesse plano anatômico eu preciso de um produto mais maleável, eu preciso de um produto mais gostoso de trabalhar. E porque eu estou colocando tudo numa mesma região. Eu preciso ter ele modelado ali. O septo, eu coloquei bem brevemente aqui. A gente pode descolar com a cânula bico de pato ou com a agulha. E eu uso produto aí também para essa fibrose, né, esse tecido que está todo desorganizado ali, ele não cicatrizar de novo desorganizado. Então, a gente coloca um produtinho ali no meio, que é um produto aí que pode ser escolhido por vocês, para a gente conseguir otimizar a celulite. E os emptiers, então, finalizando, o protocolo que vocês vão vender, todo mundo vai vender esse protocolo. A gente vai finalizar oferecendo ao nosso paciente os emptiers. Onde eu posso colocar? Só na bananinha? Não. Ali onde é que eu tenho aquele culotinho, às vezes o paciente tem um culotinho aqui, às vezes o paciente tem um culotinho mais aqui embaixo. Eu vou colocar os emptiers. Aí eu vou fazer ele voltar para a minha clínica. Eu vou trabalhar com o fosfocol. Eu uso fosfocol. Para mim, eu tenho excelentes resultados. Eu faço a técnica draining, que é aquela técnica de colocar os pontos lá e injetar. 4 sessões, 20 dias entre uma sessão e outra, o plano subcutâneo. A gente divide aí 2 centímetros e eu uso 5 unidades por ponto. E a profundidade de 8 a 13 milímetros, que dá mais ou menos a metade daquela agulha amarelinha 30G. A gente vai colocar, a gente vai estar no plano subcutâneo. O importante é a gente estar na gordura, certo? Então, essa é a técnica, né? Finalizando aí com os emptiers, que eu quero que meu paciente venha, que meu paciente gaste, que meu paciente volte. Então, essa é a técnica que eu acabei trazendo, né, da Colômbia, como eu falei para vocês, e que eu tenho tido os melhores resultados. Aqui está, então, a aplicação dos emptiers, né? Olha como ela tem ali Aqui a bumbum dela já é outro. Olha como tá duro, tá cheio, tá bonito.
E é uma satisfação tão grande a gente fazer um glúteo e o paciente se olhar no espelho e se gostar. A mulher se sente poderosa, ela se olha, ela se sente poderosa, ela retorna, ela quer, é empoderador. O bumbum é empoderador. Aí é o resultado dela, né? A gente conseguiu dar um volume muito bonito, foi colocado tudo ali. Agora vai finalizar. E o pós, gente, isso é importante, eu ia esquecer do pós. O que eu falo para o meu paciente? Ele não pode sentar nessas primeiras horas, até meus pacientes vão para casa meio que de Uber de lado. E as primeiras, quando chega em casa, manter o bumbum para cima, não fazer exercício por 7 dias. E eu falo que o produto todo vai sair pelos pertuitos se o paciente desobedecer. E sai, por quê? Como eu estava falando, a gente sabe que a cânula ela faz um efeito de refluxo retrógrado. A cânula é a agulha. Então, quando eu coloco a cânula, o que a cânula faz? Ela faz um caminho e quando a gente volta, aquele caminho está aberto, certo? E quando a gente tira a cânula, o produto, principalmente o ácido polilático, que é fino, ele vai sair. E aquilo ali é um canal de saída. Por quê? Porque eu tenho esse refluxo retrógrado. Isso acontece com a agulha, com a toxina botulínica. Eu sempre falo, quem tem mania de colocar toxina botulínica por baixo, faz a toxina botulínica aqui, principalmente em homem, que é o ponto mais baixo, faz com a agulha abre um canal, eu faço um refluxo retrógrado e o que eu faço por segunda intenção? Uma ptose. Por quê? Porque o meu produto escorreu pelaquele canal e ele, sem querer, por segunda intenção, pegou um pouquinho do levantador da pálpebra superior e eu fiz uma ptose. Mas por que eu fiz uma ptose se eu coloquei o produto aqui? Porque a minha agulha faz refluxo retrógrado com toxina botulínica. Então, muito cuidado em abrir, a gente tem que pensar que a gente está abrindo a pele e a gente está tirando. Então, fecha bem esse pertuito, coloca ali 1, 2, 3, um curativo micropole, porque o paciente vai vazar. Vai falar, ai doutor, eu acordei com o produto todo na cama. Por isso que eu também gosto de usar a cânula 18 ou 20, 21. Não gosto de usar 15. Muitos pacientes, já tive até conflito de interesse com cânula 20. Para eu fazer essa técnica com cânula 15, eu disse, não, eu não quero porque o produto vai ficar na cama do meu paciente. É o último vídeo agora? Gente, hoje, né, vocês que ficaram aqui até tarde para me assistir, muito obrigada. Eu tenho uma honra enorme em ensinar. Eu venho esses últimos anos aí buscando muita técnica, que nem eu falei, eu acabei de voltar com um curso com o Dr. Swift Cotofana em Nova York. Eu gosto muito e gosto de... eu gosto de ensinar, mas eu sempre falo que ensinar não é só ensinar, a gente tem que compartilhar o que a gente sabe, compartilhar o que a gente aprende, compartilhar o nosso conhecimento. Então, hoje a gente está lançando, né, o curso em harmonização glútea, onde tem toda essa técnica mastigada, um por um, quanto colocar em cada pertuito, quanto colocar em cada vetor, como fazer, tudo. A gente vai ter lá, é um curso online que vocês podem assistir quanto vocês quiserem. E eu estou muito feliz em poder lançar esse projeto hoje aqui, com vocês que ficaram até essa hora aqui para me assistir. E eu vou terminar com um vídeo que eu quero que vocês se animem para vender, se animem para arrasar nos glúteos, para pegar esse nicho de mercado que é nosso. Esse nicho de mercado é nosso. A gente vai se destacar nesse nicho de mercado, a gente vai se destacar com uma técnica boa e fazer jus ao nosso bumbum, que o bumbum brasileiro é o bumbum mais bonito e é copiado aí no mundo todo.
Obrigada. Não dá vontade de fazer um bumbum? Não dá vontade? Não dá vontade de a gente ir lá pegar um bumbum e transformar? Muito obrigada.